O milionário fica surpreso ao descobrir que a babá ensinou 8 línguas às filhas autistas. Fabrício Arantes nunca imaginou que sua vida mudaria tão radicalmente numa noite fria de quinta-feira. Dono de uma fortuna incalculável, dono de uma mansão que mais parecia um castelo moderno. Ele enfrentava o silêncio sepulcral que tomou conta do lar desde que sua filha Isabela foi diagnosticada com autismo severo. Meses de noites insones, desespero sem fim, o medo que apertava o peito a cada tic-tac do relógio enorme da sala. Nada parecia quebrar aquele isolamento. Foi aí que Luna Garcia apareceu. Jovem, cheia de energia quase contagiante e um jeito diferente de enxergar o mundo. Vamos tentar algo lúdico, disse no primeiro encontro, puxando da bolsa uma caixa de brinquedos coloridos, uma pequena flauta e um celular com músicas infantis em várias línguas. Fabrício franziu a testa. Quem era aquela babá para revolucionar o método tradicional dos médicos? Um misto de ceticismo e... Isabela, a menina que nunca sequer tocava nada, começou a explorar os brinquedos com dedos trêmulos. Depois, um sorriso raro, tímido, quase como um sopro de vida. Então, veio o choque maior. Numa tarde chuvosa, Isabela tentou pronunciar uma palavra. Algo sussurrado, um pá, pá, que ecoou na sala silenciosa e fez Fabrício prender a respiração. Luna não só falava vários idiomas, 8 para ser exato, mas parecia ter conseguido fazer o impossível. De repente, as paredes que guardavam um silêncio esmagador se transformaram em palco para risos, sons e até pequenas tentativas de conversa. Mas não era só isso. À medida que Luna e Isabela se aproximavam, Fabrício se via confrontado com o próprio medo e as inseguranças que nunca tinha confessado. Cada progresso da filha refletia um espelho incômodo. Será que ele tinha estado ausente demais? Será que o dinheiro podia mesmo comprar o amor e Uma figura poderosa, de traços antigos e sorrisos tortos, entrou em cena ameaçando essa frágil paz. Sussurros do corredor, telefonemas abafados, silêncios tensos. Parecia que a felicidade estava prestes a desabar. E no meio desse turbilhão, algo novo e inesperado surgiu entre Fabrício e Luna. Uma proximidade delicada, quase proibida. Ele queria confiar, mas o medo rivalizava com o desejo. O que conseguiria vencer? Velhas feridas ou aquela possibilidade pura de um recomeço? No fim do dia, num momento que ninguém esperava, Fabrício ajoelhou-se diante de Luna e, com a voz carregada de emoção, fez um pedido de casamento. Não veio sozinho. Junto dele nasceu um sonho maior. A Fundação A Voz de Isabela, destinada a dar esperança a outras famílias. Era o começo de um novo capítulo. Mas algo ainda pairava no ar. Um segredo sombrio nas sombras da mente de Fabrício ameaçava romper essa nova família. E a pergunta que todos se fizeram ficou suspensa. Como uma faca no ar. Será que... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fabrício ainda estava de joelhos, a pressão do pedido de casamento pairando no ar, quando de repente a campainha ecoou pela casa. Um som agudo, como uma faca cortando o silêncio construído nos últimos meses. Fabrício hesitou, a alegria se transformando em uma nuvem escura de incerteza. Quem poderia ser? Perguntou a si mesmo. Luna, com um sorriso que quase parecia iluminar o lugar, caminhou até a porta. Porém, algo no jeito dela, uma tremura nas mãos, uma sombra rápida em seus olhos, fez o coração dele acelerar. Assim que ela abriu a porta, um homem alto, de cabelo grisalho e olhar impenetrável, entrou sem permissão. A expressão no rosto de Luna mudou instantaneamente. Fabrício Arantes? Sua voz profunda reverberando no ambiente como um trovão distante. Fabrício se levantou, confuso e irritado. Ele não tinha ideia de quem era aquele intruso, mas tinha certeza de que não era bem-vindo. Sim, sou eu. O que você quer? Perguntou Fabrício, tentando manter a calma, mas sentindo o pulso acelerar. Luna recuou, destacando-se ao lado de Fabrício como uma sombra inquieta. Você precisa saber que sua vida e a de Isabela estão em perigo. O homem avançou, seu olhar fixo em Fabrício, sem nem olhar para Luna. Eu sou Marco, amigo de longa data da sua ex-esposa. O frio percorreu a espinha de Fabrício. Sua ex-esposa, Sofia, uma figura do passado que ele preferiria deixar enterrada. Não tenho nada a ver com Sofia. Ela se foi e quero que fique assim. Fabrício disparou, o tom de voz mais firme do que realmente se sentia. Mas Marco não recuou. Você não entende. Ela deixou segredos que não podem ser ignorados. Um deles diz respeito a Isabela. O silêncio se estendeu. O peso das palavras pendia no ar. Segredos? Que segredos? Fabrício exigiu, a angustiante tensão firmando-se em seus ombros. O olhar de Luna flutuava entre ele e Marco, sua expressão misturando preocupação e confusão, enquanto a criança na sala errava um som distante, lembrando que a inocência estava em jogo. Ela nunca te contou a verdade sobre a condição da sua filha? Marco prosseguiu. Isabela não apenas tem autismo, há algo mais, e Sofia fez uma escolha que repercute até agora. O que acabou de dizer soou como uma bomba. Fabrício sentiu a terra se mover sob os pés. Do que você está falando? Ele quase gritou, a frustração se transformando em um desespero palpável. O que você quer dizer com algo mais? É complicado, mas envolvem alianças, promessas e outras crianças. A revelação pairou como um peso. A verdade é que Isabela não é a única, e Sofia fez um acordo, uma troca. Fabrício queria gritar, mergulhar em negação, mas as palavras de Marco penetravam em sua mente, criando fissuras nas certezas já estabelecidas. Luna, até então em silêncio, abriu a boca devagar. O que você quer dizer com outras crianças? O pânico em sua voz era inconfundível. Ela estava se apercebendo, sentindo a gravidade. Enquanto Marco mergulhava em explicações, de repente, uma explosão de som cortou a conversa. Um telefone tocou alto, ecoando pelo ambiente e partindo a tensão. Fabrício se virou, seu coração disparando. Era o telefone na sala, e na tela, o nome de uma pessoa que ele nunca teria imaginado ver. Sofia. Ele hesitou, olhando para Luna, agora com os olhos arregalados de medo e expectativa. A pergunta pairava no ar.
palpável. O que fazer? O homem à sua frente cruzou os braços. Atenda. As respostas que você busca podem estar do outro lado da linha. Mas saiba, cada resposta pode mudar tudo. E com isso, o que antes era uma busca por amor e recomeço, rapidamente se tornou uma corrida contra o tempo, onde o passado estava prestes a desabar sobre eles. A esperança e o medo dançavam lado a lado, e o futuro de Isabela, bem como de todos, nunca esteve tão incerto. Fabrício hesitou, o telefone ainda tocando, cada vibração ecoando pela casa. O olhar de Luna, entre medo e expectativa, seguia a linha da sua atenção. Ele sentiu a gravidade da situação, mas não conseguia desviar do nome que piscava na tela. Sofia, a mãe de Isabela. O caos só aumentava e a urgência o empurrava para atender. Você não precisa fazer isso. Marco insistiu, seu tom reverberando como um trovão. Mas as palmas de Fabrício estavam suadas. Ele sabia que precisava de respostas. Sem mais hesitar, ele atendeu. Alô? A voz do outro lado era trêmula, carregando um peso injustificável. Era Sofia. Fabrício, eu preciso que você me ouça. A vida da Isabela depende disso. A voz dela soava angustiada, quase desesperada, como uma náufraga se agarrando a um pedaço de madeira. Depende do quê, Sofia? O que você escondeu sobre ela? A frustração explodiu, transformando o ar pesado em um campo de batalha. Luna estava quieta, absorvendo cada palavra que emanava do telefone. A resposta de Sofia veio como um sussurro. Ela é parte de algo maior. Quando a levei ao especialista, eu fiz um acordo. A condição dela expande além do que você acha que sabe. Fabrício olhou para Luna. Seus olhos se arregalaram. Do que você está falando? Que acordo? Você deve entender que não é só autismo. Existe um grupo, crianças que têm habilidades únicas e Isabela é uma delas. Ela é uma chave. A voz de Sofia tremeu, como se o peso das palavras quase a esmagasse. E eu não posso deixar que isso chegue a pessoas erradas. Do outro lado da sala, Marco se inclinou, as palavras de Sofia atingindo como um raio. Fabrício estava confuso, arrasado. Uma chave? Para quê? Para um projeto que pode mudar tudo! Os outros pais me ajudaram, mas agora tudo está ameaçado. Você precisa proteger Isabela. Um silêncio mortal caiu e o entendimento começou a formar uma tempestade de dúvida em Fabrício. Ele olhou para Luna, que agora parecia solidificada em ansiedade. Como se um véu tivesse sido ligeiramente levantado sobre a verdade que ele nunca conhecera. Que outros pais, Sofia? O que você fez? Gritava por respostas, o coração martelando no peito. O que isso significava? Segredos, promessas e crianças. Eu só queria proteger Isabela. Não é seguro! Gritou Sofia, a urgência de suas palavras carregando um sentido de desespero fulminante. Logo após, uma batida feroz ecoou na porta. A reverberação cortou a tensão. E todos na sala se entreolharam. Sem aviso, a porta se abriu bruscamente. Uma ligação direta entre o passado e o presente. Entrou uma mulher, de cabelos escuros e resignação nos olhos, que fez Fabrício tremer. Aqui está você. Temos pouco tempo, disse ela, sem se apresentar. Sua expressão era uma mistura de pavor e determinação. Os outros sabem. Eles estão atrás de você e da menina. Luna olhou para Fabrício, o receio escravizando seu semblante. Algo dentro de Fabrício estalou. Quem é você? Ele perguntou, mas a mulher ignorou sua pergunta, focando apenas em Sofia. Você não deveria ter falado com ele. Agora ele sabe. Sofia hesitou. Não sabia como reagir.
Eu só queria. Mas antes que conseguisse terminar a frase, uma série de tiros estouraram do lado de fora. O mundo, que antes parecia uma rede de promessas e esperanças, se desfez em caos. Fabrício sentiu o chão tremer sob os pés, e o grito de Luna ressoou em seu coração. O momento estava se transformando em um pesadelo. Ele se viu arrastado para um furacão de segredos, potes despercebidos e escolhas feitas há muito tempo, quando a campainha tinha tocado pela primeira vez. O que eram aqueles tiros? Que segredos estavam prestes a ser revelados? E o que realmente significava ser a chave? Naquele instante ficou claro: o passado não poderia ser enterrado. Ele estava de volta, feroz e incontrolável. Cada um ali sabia que nada seria como antes. Fabrício hesitou, o telefone ainda tocando, cada vibração ecoando pela casa. O olhar de Luna, entre medo e expectativa, seguia a linha da sua atenção. Era Sofia, a mãe de Isabela, e a urgência de suas palavras costurava um clima de caos que sufocava. Fabrício, escute! A vida da Isabela depende disso. A voz de Sofia era um apelo desesperado, quase um grito. Do que você está falando? Que acordo? Sua frustração era palpável, e as palavras de Sofia eram como um furacão prestes a devastar tudo o que ele conhecia. A tensão se instalou como uma tempestade prestes a eclodir. Ela é parte de algo maior, e eu a coloquei em risco, continuou. Fabrício sentiu o coração martelar. O que Sofia sabia que ele não sabia? Os tiros lá fora cortaram a conversa como um pesadelo, e os ecos reverberavam pelas paredes da mansão. A mulher estranha na sala, que eles mal notaram até então, olhou com pânico. Precisamos sair, agora! Ela gritou. Só que, quando Fabrício estava prestes a responder, uma onda de dor atravessou seu corpo. Ele gemeu, tocando a mão no peito, como se tivesse levado um soco. Olhou para baixo e viu a mancha de sangue começando a se espalhar por sua camisa. O tempo congelou. Como isso poderia estar acontecendo? Luna gritou. O som de sua voz era como um grito cortante. O homem, Marco, estava parado, a expressão impassível, mas seus olhos traíam confusão. O que aconteceu com você? Lele perguntou, mas não havia tempo. Fabrício sentia a fraqueza tomando conta dele. Ele se apoiou na mesa, a dor se intensificando. Isabela, Luna, preciso! Tentou formar palavras, mas a escuridão começou a engoli-lo. A mulher de cabelos escuros deu um passo à frente e Fabrício a reconheceu. Sou Clara, disse, mas ele já não conseguia ouvir. A consciência começava a escorregar entre seus dedos. Uma sombra de dúvida pairava. Quem era Clara realmente? E como ela estava ligada a tudo isso? E num último esforço, enquanto a casa tremia em confusão, um pensamento penetrante surgiu em sua mente. Não era apenas sobre Isabela, mas sobre quem ele pensava que era. Um espelho distorcido refletia o verdadeiro Fabrício. E ele sentia que todo o seu mundo verdadeiro estava prestes a desabar. Sentiu-se ser levantado, braços ao redor dele. Era Luna, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Fabrício, fica comigo, ela implorou, a fragilidade de sua voz cortando a atmosfera pesada. Mas tudo o que ele conseguiu fazer foi balançar a cabeça lentamente. Havia um segredo que estava enterrado muito mais fundo do que ele imaginava. Entre a dor e a confusão, uma revelação começou a se formar na sua mente.
Uma verdade que ele nunca havia considerado. A casa estava em caos, os tiros ainda ecoando lá fora, mas algo dentro dele estava prestes a despedaçar o restante do mundo que ele conhecia. Eu não sou quem você pensa que sou, murmurou, antes de ser tragado pela escuridão. Clara, Marco e Luna se entreolharam, o horror refletido em seus rostos enquanto o silêncio ameaçava abater-se sobre eles. O que tudo isso significava? A estrutura da vida de Fabrício estava prestes a ser transpassada não apenas por balas, mas por um mistério maior, uma teia de segredos envolvendo Isabela e eles próprios. Enquanto a porta da mansão estremeceu sob o fogo cruzado do lado de fora, o destino de todos ali dependia da verdade que Fabrício, nesse momento, não conseguia contar. Ninguém sabia o quanto que estava oculto poderia mudar tudo. A única C. Ela é parte de algo maior. Você precisa protegê-la. Quando ele já estava quase sem forças, a dor se intensificou e uma voz repentina cortou a tensão, como um relâmpago em uma noite tempestuosa. Basta! Gritou a mulher de cabelos escuros. Clara! Com um rápido movimento, ela lançou uma embalagem que tinha em mãos. Um pó branco tomou conta do ar e começou a envolver o ambiente. Tudo parecia lento, como uma cena de filme em câmera lenta. Fabrício, em um último esforço, olhou para Luna, que estava paralisada ao lado dele, mas seus olhos transbordavam pânico. Clara, o que você fez? Marco, que até então estava em silêncio, parecia completamente chocado. A expressão no seu rosto era de alguém que tinha acabado de perceber que o barco em que estava navegando fedia a traição. Eu faço o que tenho que fazer. Não temos tempo, Clara respondeu, sem hesitar. Assim que o pó se espalhou, uma onda de luz surgiu ao redor de Fabrício. Era como se todos os seus trajetos de dor e perguntas tomassem uma forma física, se aglutinassem naquelas minúsculas partículas de pó. E, em questão de segundos, tudo ficou em chamas. O calor atravessou seu corpo e ele sentiu suas artérias pulsarem em uma dança frenética. Lânguido, ele caiu. Algo em seu interior estava quebrando, como se as paredes de sua mente fossem feitas de vidro. A luz se tornou esmagadora e ele ofegou. Isabela! Fabrício, não! O grito desesperado de Luna ecoou em seus ouvidos e ele queria alcançar suas mãos, mas a dor o mantinha preso ao chão. E então tudo parou. O silêncio se instalou. Fabrício piscou, sua mente lutando para voltar à realidade. Ele viu o rosto de Clara, agora marcado por um medo profundo. O que aconteceu? Ele conseguiu perguntar, o medo se entrelaçando em suas palavras. Ela então sussurrou algo que o gelou até a alma. É agora ou nunca. Você é o único que pode salvar a Isabela. Mas isso vem com um custo. Alguma coisa dentro do seu peito se quebrou. Um custo? Que custo? O que você está me dizendo? As perguntas saíam sem controle. Você precisa escolher entre a sua filha e o que você quer proteger. Muita coisa está em jogo, e você precisa decidir antes que seja tarde demais. A voz dela tremia, mas havia uma resolução nos seus olhos que Fabrício não conseguia ignorar. Nesse instante, um pensamento aterrorizante surgiu em sua mente. Clara, você sabia de tudo isso? E se eu não me decidir? O desespero começou a enforçar suas palavras, e uma sensação de que estava perdendo o controle sobre tudo o que era familiar o consumia. Se você não agir, outros farão por você, e eles não terão compaixão. O olhar de Clara emitiu uma sombra de verdade que Fabrício não estava pronto para enfrentar. Mas, de repente, a porta se abriu de novo. Desta vez de uma maneira explosiva.
Uma figura encapuzada entrou, e ela parecia conhecida. Seu jeito de andar ativo. Era alguém que ele conhecia. Fabrício, não perca tempo! A voz clara e audaciosa era de Sofia. Ele não conseguia acreditar. Sofia, você está viva? A confusão e o choque cruzaram seu rosto. Ela se aproximou, e o olhar que trocou com Clara era um confronto silencioso, repleto de segredos e mágoas. Você precisa entender o que está em jogo aqui. Isabela não é apenas uma criança. Ela é a chave para algo que pode mudar tudo. O choque correu pela sala e Fabrício se sentiu preso no meio de uma tempestade de revelações. Mas enquanto tudo girava em sua cabeça, uma ideia sinistra surgiu. Que tipo de chave? Sofia hesitou, quase quebrando a calma. Uma chave para tudo o que você tem medo de saber e para o que está por vir. E a partir desse momento, o chão sob seus pés parecia ceder. A pergunta pairava no ar. O que ele realmente estava disposto a sacrificar para proteger sua filha? Uma escolha simples que se tornava avassaladora. Com a tensão crescendo, seus olhos se fixaram em Sofia, Clara e Marco. Quais segredos tinham se acumulado entre eles? O passado estava cobrindo tudo como um manto negro. O tempo se esgotava e a resposta tinha que vir agora, antes que os tiros lá fora tivessem consequências que ele não pudesse imaginar. O destino de todos estava em suas mãos, mas uma única pergunta insistia em ecoar. A verdade poderia realmente salvar Isabel. Fabrício estava preso entre o caos e a confusão. A voz de Sofia ecoava em sua mente. Sua filha era a chave para algo muito maior. A pressão daquela revelação quase o fez agarrar a cabeça, tentando afastar a dor. Ele olhou para Clara, ainda em pé, tensa. Um custo? Que custo? Sua voz tremia. Sofia deu um passo à frente, como se estivesse tomando controle da situação. Você precisa confiar em mim, Fabrício. Isabela está em perigo e há pessoas que farão qualquer coisa para ficarem com ela. Pessoas? Marco cortou. Que tipo de pessoas estamos falando? Nesse momento, a porta foi escancarada. Um estrondo ecoou pela mansão. Um homem de terno escuro, com um olhar gelado, entrou. Parados, ninguém se mexa. Sua voz era rígida como aço. A atmosfera estava pesada. A tensão era palpável. Fabrício sentiu seu coração acelerar, o medo invadindo cada parte de seu ser. Você não tem ideia do que começou, o homem disse, olhando diretamente para Sofia. Acha que pode sair impune depois de tudo? A chave que você guarda não deve ser usada de forma leviana. Você não entende, Sofia respondeu, seu tom subitamente mais frágil. É por Isabela! Eu fiz isso por ela! Fabrício estava chocado. O quê? O que você fez, Sofia? Suas palavras saíram como uma súplica. Eu só queria proteger nossa filha e as outras crianças. Ela hesitou, lutando para se expressar. Não foi só um acordo. A organização à qual me conectei, eles têm planos que vão além de nós. E Isabela é especial. Especiais? Clara se adiantou, sua voz cortante. Você entregou sua filha a eles? Não é? Pagou um preço que ela nem pode imaginar. A verdade pairava entre eles como um abismo. Fabrício sentiu tudo ruir ao seu redor. Você a entregou a quem? Que tipo de organização é essa? Ele estava prestes a entrar em pânico. O homem do terno sorriu, um sorriso frio e calculado. Ela é a chave para abrir portas que você nunca sonhou que existissem. E existe outra versão de Isabela, uma que poderá ser despertada. E se não tomarem cuidado,
esse poder pode desmoronar sobre todos nós. A sala ficou em silêncio, o choque reverberando. Fabrício encarou Sofia, que parecia uma sombra da mulher que ele conhecia. O que você quer dizer com outra versão de Isabela? Sua voz quase falhou. A mulher de cabelos escuros, Clara, deu um passo à frente. A verdade é que existem outras como Isabela. Crianças que têm habilidades excepcionais, e elas estão sendo rasgadas de suas famílias. É uma rede, Fabrício. E você está se envolvendo em algo que pode destruir não só a vida da sua filha, mas a vida de tantas outras. Com isso, a atmosfera se tornou densa novamente. Lembranças de sua filha, momentos compartilhados, passaram como um filme por sua mente. Mas eu nunca disse que queria fazer parte disso. A porta se fechou abruptamente e uma sombra se projetou através da janela. O som de passos pesados ecoava. É hora de decidir, Fabrício. A voz profunda falhou em ser gentil. Se você quer proteger sua filha, terá que agir agora. O instante estava carregado de parâmetros que ele não conseguia entender. Sofia estava em um dilema. O homem do terno estava pressionando e Clara parecia prestes a entrar em ação. Os ecos do passado estouraram como fogos de artifício. O que ele faria? O que mais estava em jogo? Ele tinha que cumprir sua parte para que Isabela pudesse ser livre. E nesse momento, como um raio do céu mais escuro, a luz se apagou. A casa foi envolvida pela escuridão total. O pânico estabelecido. Alguém gritou. Ele perdeu a noção do que estava acontecendo. Quando a luz voltou, ele estava sozinho na sala, cercado por sombras. Isabela havia desaparecido. Onde ela estava? O que isso significava? A verdade agora era um labirinto desviante sombriamente intrigante. E a única pergunta que coava desesperadamente era tarde demais para salvá-la? Fabrício estava sozinho na sala, cercado pela escuridão. A falta de Isabela era um peso em seu peito, uma ausência dolorosa, que fazia sua respiração se tornar difícil. Onde você está, filha? Ele sussurrou em desespero. Era como se uma sombra tivesse engolido tudo, e a única coisa que restava era o eco da sua última esperança. De repente, um barulho alto ecoou pela casa, como se algo pesado tivesse caído. Fabrício se virou, o coração acelerado, apenas para ver a silhueta de uma figura se aproximando pela porta. Era uma mulher, cabelos desgrenhados e rosto pálido, os olhos arregalados com uma expressão de pavor. Fabrício, ela gritou, eles estão vindo. Quem era ela? Ele não reconheceu aquele rosto, mas a urgência em sua voz o fez agir. Quem está vindo? O que você sabe sobre Isabela? O medo apertou sua garganta, a adrenalina começando a surgir novamente. É a organização. Eles sabem que você está aqui. E eles querem a chave. A mulher soltou um suspiro ofegante. Sua fúria se misturando a pânico. Quando ela disse chave, Fabrício sentiu um arrepio. Era a mesma palavra que Sofia tinha usado antes de desaparecer. Mas o que isso significa? Ele estava prestes a perder o controle. A confusão e o desespero dançavam juntos em sua mente. Precisamos sair, se não me tiverem ali. Enfim, bem. É o centenário de estar aí. Pensei numa situação comer desse jeito. A mulher o puxou pelo braço, arrastando-o enquanto barulhos de passos pesados se aproximavam do corredor. A tensão no ambiente era opressora.
a sensação de algo maligno prestes a se revelar. Fabrício queria protestar, queria entender, mas algo lá fora estava prestes a ameaçar tudo. Ele olhou para a mulher. Espere, quem é você? O que você sabe sobre Isabela? Ela hesitou. A expressão dela parecia trêmula. Eu sou Lúcia, uma amiga do passado. Sofia me mandou. Não dá tempo para explicar agora. Precisamos ir. Antes que ele pudesse protestar, os passos aumentaram em intensidade. Lúcia, espera! Ele estava prestes a perguntar mais, mas então a porta da sala explodiu em pedaços. A explosão fez com que tudo em volta tremesse. Ele se jogou para o lado, enquanto uma nuvem de poeira e destroços preenchia o ar. E então, como um relâmpago, a verdade estourou em sua mente. Desde o início, ele esteve cercado por mentiras, e agora, ao ver a figura de um homem saindo da fumaça, Fabrício gelou até os ossos. Era Marco, mas havia algo mais. Olhando mais de perto, Fabrício percebeu um brilho de familiaridade nos olhos do homem. Surpresa, Fabrício! Marco soltou uma risada baixa, intensamente familiar, que fez o espírito de Fabrício desmoronar. Você realmente achou que tudo isso era apenas uma coincidência? O tempo parecia parar. O que Marco estava insinuando? O que você tem a ver com isso? Onde está Isabela? A voz de Fabrício tremia, tanto de raiva quanto de medo. Isabela é importante. Ela é a chave para o que precisamos. E você, meu amigo, faz parte do plano maior. Marco se movia lentamente, a confiança emanando dele como se estivesse jogando um jogo sujo. Você realmente achou que nosso passado não iria voltar para nos assombrar? Fabrício olhou para Lúcia, uma confusão crescente consumindo-o. O que estava acontecendo? O passado estava de volta, e ele não estava preparado para enfrentar os fantasmas que haviam tentado enterrar. O que você quer dizer com isso? O desafio saindo de seus lábios. Estava pensando em como aproveitar sua fortuna e posição, mas... Sempre foi divertido brincar com pessoas como você. Marco se aproximou, a malícia nos olhos brilhando como uma luz ofuscante. E agora, a pequena Isabela, ela pode ter um futuro grandioso, ou podemos simplesmente destruir tudo. A adrenalina bombardeava o corpo de Fabrício. Ele estava cercado, sem saber em quem confiar, e a tensão aumentava. Cada palavra de Marco era como um soco no estômago, mas sob a superfície havia um entendimento que ele nunca quis ver. Tudo conectava o passado e o presente. Você? Foi você quem fez isso com minha filha? Ele estava em choque. O que estava prestes a ser revelado era uma devastação. Marco sorriu, sem dó, e com aquilo, o chão sob seus pés parecia ceder. Fabrício sentia-se afundar em um mar de novas revelações. Se Marco sabia de tudo isso e se ele estava por trás, quem ele realmente era? Ele olhou de novo para Lúcia, sua mente desesperada por respostas. O que mais estava escondido na linha do tempo que insistia em se repetir? O que você e Sofia escondem? O que mais sobre Isabela? O que realmente estão planejando? Seu coração batia forte. Ele precisava de respostas antes que fosse tarde demais. À medida que a tensão aumentava e um novo estrondo estourava do lado de fora, Fabrício sentiu que a realidade estava prestes a desmoronar. Desesperado, ele percebeu que todas as verdades escondidas, todas as promessas quebradas iam entrar em colisão de uma vez. E a única certeza que restava era que Isabela estava no epicentro de tudo, e a batalha estava apenas começando. Fabrício sentiu o chão desaparecer sob os pés.
Marco estava ali, rindo com um brilho maligno nos olhos que fazia seu estômago revirar. Você nunca percebeu, Fabrício? O poder sempre esteve ao seu redor. E você achou que poderia escapar? Do que você está falando? O coração dele batia descontrolado. Ele sentia que a verdade queimarava na ponta da língua, pronta para se revelar. A sala estava carregada de tensão, cada segundo estirado como um fio prestes a arrebentar. Lúcia se manteve perto dele, uma sombra de firmeza em meio ao caos. Precisamos ir, agora! Ela gritou, puxando-o. Mas a presença de Marco o prendia. Qual é o seu plano? Destruir a vida do Fabrício e da Isabela? Lúcia enfrentou Marco, suas palavras carregadas de desprezo. Vai continuar nesse jogo com a vida deles? Jogo? Marco zombou. Isto não é um jogo, é um legado, e a Isabela é peça central disso. Fabrício olhou para Lúcia, buscando respostas em meio ao caos. O que você quer dizer com legado? O que você realmente sabe sobre Isabela? Seus olhos disparavam entre Lúcia e Marco, como se buscasse algo a mais, uma ilusão dentro da confusão. Marco sorriu de forma insidiosa. Você realmente não sabe? A vida da sua filha não é o que você pensa. Isabela não é apenas uma chave. Ela é a chave para um poder que pode mudar tudo. O silêncio se estendeu. Fabrício sentiu suas pernas cederem. Você está mentindo, murmurou. Mas lá no fundo, uma pequena voz dentro dele começava a duvidar. Mentindo? Olhe para ela! Marco apontou. Seu olhar penetrante fixou no vazio. O ar era espesso, uma camada de mistérios encobria. Isabela faz parte de um grupo único, uma linhagem especial. Crianças com habilidades que desafiam tudo o que você considera normal. E a sua filha é a mais poderosa delas. Poderosa? Fabrício riu um riso nervoso. E você tá louco? Ela precisa de ajuda, não de plano para o mundo. Ajuda? Marco riu com desprezo. Não, Fabrício. O que você não entende é que a ajuda que você oferece é insuficiente. Você deveria estar interessado em protegê-la, pois muitos querem essas crianças e cada uma delas vale ouro. Nesse instante, tudo pareceu girar. Os ecos das palavras de Marco se misturavam com o aguçar das memórias dolorosas. Sofia, o que ela fez? E então aconteceu. Uma sombra se moveu atrás de Marco. Um estrondo rasgou o silêncio. A porta explodiu novamente. E uma figura alta apareceu. Um capuz ocultando o rosto. Chegou a hora. A voz era firme, um timbre que congelou a sala. Sem pensar, Fabrício avançou, tentando proteger Lúcia. Mas a figura revelou seu rosto e o mundo desmoronou. Era Sofia. Fabrício, eu precisei que você soubesse a verdade. Um abalo percorreu seu corpo. Você está viva? O choque travou suas palavras. Sim, mas isso não importa agora. Você precisa entender. A urgência na voz dela fez seu coração acelerar. Isabela é mais do que você imagina. Mais do que eu imagino? Fabrício sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob ele. O que você fez? Sofia hesitou. O olhar de sofrimento cruzando seu rosto. Eu fiz promessas. Promessas que não posso revelar agora. Você não sabe, a sua filha e as outras. Mas suas palavras ficaram presas na garganta quando Marco disparou. Precisamos sair, agora! A sala estava cheia de caos e Fabrício sentiu a adrenalina correr por suas veias. O futuro da filha estava em risco. E mais segredos estavam prestes a serem revelados.
E quando ele olhou para Sofia, o que deveria ser um reencontro se transformou em uma tempestade de emoções. Você escondeu isso de mim. Por quê? Meramente segundos após a confrontação, um grito ecoou. Fabrício, cuidado! Lúcia gritou. Mas já era tarde. Um tiro disparou e o tempo pareceu parar. Fabrício olhou para o lado e viu Marco caindo, um olhar de choque no rosto. O eco do tiro reverberou e tudo escureceu. A ideia de que seu passado estava de volta de uma forma implacável parecia uma profecia se cumprindo. O último pensamento dele prevaleceu. E se tudo isso fosse uma armadilha desde o começo? O que era verdade e o que era mentira? E nesse instante, a verdade mudou radicalmente o caminho que todos eles estavam prestes a trilhar. Fabrício olhou para o corpo de Marco caindo ao chão, o eco do tiro ainda reverberando em seus ouvidos. O caos se espalhou pela sala, mas o que lhe lembrava era a expressão de Sofia. O medo e a culpa estavam marcados em seu rosto, e ele sentiu o pânico aumentar. O que ela tinha feito? Fabrício, precisamos sair agora! Lúcia puxou-o, mas ele estava paralisado, encarando Sofia. O que você fez? Ele repetiu, sua voz carregada de incredulidade. Sofia abriu a boca para responder, mas o que saiu foi um som gutural, quase como uma súplica. Eu fiz o que precisava ser feito, Fabrício. As lágrimas rolavam por suas bochechas, uma mistura de alívio e desespero. Eram eles ou nós? Quem são eles? E por que, Sofia? Onde está Isabela? Fabrício estava prestes a explodir. Ele não conseguia processar tudo aquilo. O passado, com suas promessas e segredos, colidia com um presente sombrio onde sua filha estava em perigo. Isabela! Ela não é exatamente quem você pensa que é. Na verdade, o que Sofia estava prestes a revelar era tudo o que Fabrício não queria ouvir. Mas antes que ela pudesse terminar, um barulho ensurdecedor cortou o ar, como um trovão. A porta estourou novamente, e mais homens entraram, armados e determinados. Fuja! Lúcia gritou, arrastando Fabrício para fora da sala. Mas ele não se movia. O medo estava paralisando-o, e o instinto de proteger Isabela rugia dentro dele. Ele precisava entender. O que você quer dizer com não é quem você pensa que é? Fabrício gritou de volta, o caos à sua volta quase ensurdecedor. Ele olhou para Sofia, esperando que ela o ajudasse a entender. Ele precisava de respostas. Agora. Os olhos de Sofia estavam cheios de angústia, parecendo buscar palavras em um mar de dúvidas. Ela é parte de um experimento, um projeto que se estendeu por gerações. Crianças como Isabela são verdadeiros mestres, Fabrício. Elas podem fazer coisas que nenhum adulto jamais poderia. A chave para o quê? A frase saiu mais como um grito. A ideia de sua filha estar envolvida em algo tão sinistro era demais para ele. Um poder, uma capacidade de manipular a realidade. A voz de Sofia quase saiu como um sussurro. Manipular a realidade? Isso não faz sentido. Um golpe de raiva e confusão fazia com que suas pernas tremessem. E pelo canto do olho, ele viu os homens se aproximando. Marco ainda se contorcia no chão, e as vozes ao redor começaram a se misturar. Por que você não me contou antes? Eu pensei que estava protegendo você. E Isabela? A dor no olhar de Sofia rasgava, e a urgência no ambiente misturava-se com a gravidade de suas palavras. Esse não é um jogo, Sofia. Ele não conseguiu conter a frustração. Os homens estavam cada vez mais perto. A tensão no ar era palpável.
Então, um deles se aproximou, apontando sua arma com uma calma assustadora. O olhar dele era revestido de desprezo. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Parem de perder tempo. Ele estava prestes a dar uma ordem, mas Lúcia não hesitou. Em um movimento rápido, ela se atirou na frente de Fabrício, e a cena se desenrolou em câmera lenta. Não! O grito escapuliu da garganta de Fabrício, mas já era tarde demais. Um tiro ecoou e Lúcia caiu, atingida. O mundo ao redor parecia parar, e Fabrício ficou paralisado, sua mente em choque. A imagem da mulher que havia sido a única a mostrar coragem agora estava se despedaçando diante dele. Mas então, neste momento caótico, algo fora do comum aconteceu. Uma luz brilhante emanou de Lúcia, ofuscando a escuridão. O que estava acontecendo? Fabrício narrou com os olhos arregalados, sentindo um frio na barriga. O homem que disparou recuou, em choque. O que é isso? As palavras de Sofia ressoaram em sua mente, e uma nova compreensão começou a se formar. Isabela, ela é parte disso. O pânico tomou conta de Fabrício. Agora ele entendia que a necessidade de proteger sua filha não era apenas uma responsabilidade, mas uma batalha que o envolvia em uma guerra maior. Tudo o que conhecia estava errado. E nesse momento, enquanto olhava para Lúcia, percebendo que talvez tudo fizesse parte de um plano muito maior, ele soube que estava diante de uma escolha devastadora. Todo o passado poderia finalmente aplacar o presente. Se aquilo era verdade, se a luz emanava de Lúcia, havia algo a priori que mudaria completamente a sua visão sobre o que fazer. Temendo o desconhecido, Fabrício começou a dar um passo, mas foi interrompido. A luz se intensificou. Ele não estava preparado para o que viria a seguir. O que poderia acontecer se as verdades fossem reveladas? E mais importante, como Isabela se encaixava em tudo isso? O futuro agora era um labirinto sombrio de incertezas. E Fabrício percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Fabrício estava em choque, olhando para Lúcia caída, com a luz emanando dela. O mundo ao redor parecia girar a uma velocidade insuportável. Os homens armados se aproximavam, e o pânico tomou conta dele. Lúcia, não! Ele se lançou em direção a ela. Seu coração disparava enquanto o tempo parecia se arrastar. Mas, de repente, uma barreira invisível se formou entre ele e os agressores. A luz que emanava de Lúcia cresceu, envolvendo o ambiente em um brilho ofuscante. O homem que disparou estava paralisado, a expressão de medo estampada no rosto. O que é isso? Ele conseguiu gaguejar. Fabrício sentiu um aperto no peito. Era como se o ar estivesse sendo estrangulado de seus pulmões. E dentro de toda aquela luminosidade, uma figura surgiu. Isabela apareceu, serena, como se estivesse no centro de tudo. Uma aura de poder irradiava dela, e Fabrício ficou sem palavras. Filha, ele gritou, avançando. Papai, tudo vai ficar bem, ela disse. A voz dela, ecoando como um canto suave em meio ao caos. O brilho se intensificou, e para Fabrício, tudo se acalmou. Era como se o tempo tivesse parado. A confusão e as vozes dos homens se tornaram murmurinhos distantes. Você não tem ideia do que está acontecendo! Um deles gritou, mas ninguém parecia ouvir. A força mágica de Isabela parecia silenciar tudo. É hora de acabar com isso, ela declarou, e com um movimento sutil,
A luz que circulava ao seu redor se expandiu. Os homens recuaram, seus rostos revelando a mistura de espanto e horror. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Marco, que tentava se levantar, agora encarava a realidade de frente. A verdade havia se revelado, e Fabrício sentiu a adrenalina misturada com uma onda de alívio. Sofia estava ali, ao lado de Fabrício. Ela é especial, Fabrício. Isabela é uma guardiã de algo maior, e precisamos protegê-la. O peso das revelações finalmente desabou sobre ele. Não eram apenas segredos, era uma verdade digna de um filme. Mas e Lúcia? Fabrício olhou para a mulher no chão. Ela, a preocupação transbordava de sua voz. Ela é forte. Viverá, Fabrício. Agora precisamos sair antes que eles voltem. As palavras de Sofia ecoaram como um chamado à ação. E Fabrício, vendo que Isabela tinha controle sobre aquela força, sentiu 90% do medo se esvair. Com a força de Isabela iluminando o caminho, Fabrício pegou a mão da filha. Vamos, juntos! Eles correram em direção à saída, enquanto a luz ainda pulsava ao seu redor, protegendo-os como escudo. Lúcia despertou, abrindo os olhos lentamente, e Fabrício parou. Você está bem? Ele perguntou, enquanto o caos lá fora diminuía. Vou ficar, ela respondeu, se levantando com dificuldade. A luz de Isabela ainda pulsava, e Fabrício sentiu um nó na garganta. Uma parte dele queria permanecer, mas o instinto de proteção falava mais alto. Eles deixaram a mansão atrás de si, sentindo a brisa fresca, e enquanto o sol nascia ao longe, uma nova esperança tomava conta do coração de Fabrício. Era hora de um novo começo, mas algo ainda pairava no ar. O passado poderia estar momentaneamente calado, mas sabia que as sombras do que ainda vinha permaneciam visíveis. O que mais teria que enfrentar? De onde mais essa luta viria? Juntos somos mais fortes, Fabrício disse, olhando nos olhos de Isabela. E com isso, a história ainda não havia terminado. O caminho à frente era incerto, mas juntos enfrentariam. Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.